Bom dia, graça e paz, amém? Eu tenho certeza que vocês estão dando um sorrisinho atrás dessa máscara. Algumas pessoas, elas fecham os olhinhos, a gente identifica mais fácil. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Parabéns por essa década de vida da igreja. Né? E uma década de existência permite as equipes de louvor tão ajustadas. Ontem estava uma glória, hoje de manhã. Que é isso, gente? Glória a Deus por vocês. Tenho certeza que essa casa tem colhido muitos frutos. Né? 10 anos tem muita história, amadurecimento, conquistas. E isso é muito especial, é algo muito assim digno de ser realmente celebrado diante de Deus, amém? Mas também nós sabemos que isso é só o começo e que ainda tem muitos anos de história, de conquistas, muitos frutos a serem celebrados por essa casa, mas nós estamos felizes aí com vocês, porque essa data é uma data bem especial. Quando fala década, dá um peso, né, gente? Nós estamos ficando maduros, meu marido e eu. Todas as histórias que a gente vai contar, a gente fala assim, tem histórias de décadas, de 2 décadas, tipo casamento, 2 décadas e meia vão ser celebrada. Eu acho isso o máximo. Mas é muito bom compartilhar a palavra de Deus com vocês essa manhã. E eu quero falar sobre um assunto, porque Deus tem vida em abundância para nós, amém? Quantos acreditam nisso? Tem um texto que eu gosto muito, lá de Isaías 26, mas que é um texto que eu amo, mas que me desafia, que fala que, a palavra diz, tu conservarás em perfeita paz aquele que tem um propósito firme em ti, porque confia em ti. Porque, às vezes, eu olho para os crentes e eu vejo, né, tantas pessoas tão agitadas, e eu olho, às vezes, para a minha própria vida, e eu me vejo fora dessa bolha de perfeita paz que Deus tem preparada para nós. Né? E como não existe problemas em Deus, não existe imperfeição na palavra dele, não existe mentira, então o problema está sempre do lado de cá. E eu quero falar sobre um assunto com vocês hoje, que a palavra chama como uma fonte de vida para nós. Como Jesus tem vida em abundância para nós, é o que ele falou. O ladrão veio para matar e para roubar, mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. Nós temos que nos apegar a todos os princípios, todos os preceitos que nos ensinam esse caminho de vida. E eu quero falar sobre um aspecto muito interessante. Então, abra comigo a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 9, o versículo 6. A Bíblia diz assim, Provérbios 9, 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Né? Então, uma das coisas que a palavra de Deus nos aponta aqui como um aspecto de encontrarmos vida, que eu entendo como esse lugar de vida abundante, está sobre a forma como nós decidimos andar nesse caminho, nessa jornada rumo à eternidade com Ele. Né? E a Bíblia está falando, olha, não escolhe o caminho de sensatez, escolhe o caminho do entendimento. Lá em Provérbios 16, 22, a Bíblia diz assim, o entendimento, ele é fonte de vida para aqueles que o têm. Então, nós estamos vendo a palavra falando, olha, o que é esse caminho, o que é essa escolha? Né? É uma fonte de vida, né, que nos leva a esse lugar da promessa de Jesus para os seus filhos, de vida abundante. Então, muitas vezes a gente sabe, lá em João 10, 10, que é onde Jesus promete essa vida abundante, fala que o diabo veio para roubar, né, veio para matar, para destruir. E, muitas vezes, nós estamos pondo culpa no diabo de coisa que nem ele fez, foi a gente mesmo que fez. Uma vez eu escutei uma piadinha né, sobre uma mulher que ela tinha muita dificuldade de acordar cedo. Então, o marido dela acordava muito cedo, saía muito cedinho para trabalhar. Ele falou, querida, eu entendo, cada um tem um biotipo, cada um tem... Então, eu vou respeitar que você tem essa dificuldade, mas, pelo menos, de vez em quando, né, você poderia fazer um esforço, ele acordar cedo para a gente tomar um café juntos? Não precisa ser sempre, mas de vez em quando. E o tempo ia passando, ela nunca acordava, e, às vezes, ele falava, querida, será que essa semana você consegue algum dia tomar café comigo? Ela falava, olha... eu vou tentar. Então, talvez na quarta, eu vou tentar acordar. E aí, chegou a quarta, ele cheio de expectativa, a mulher não acordava. E ele estava olhando assim para... A gente também precisa acordar, aqui, estou trocando as palavras. Ele estava olhando a cama, vendo aquela mulher ali deitada, e ele começou, diabo, eu te repreendo na vida dessa mulher, em nome de Jesus, porque não é possível que nunca ela consegue sair dessa cama, e ele começa a fazer uma oração de libertação. O diabo aparece do lado dele e fala, eu só vim aqui para te avisar uma coisa, eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, até eu estou admirado, tanto sono que essa mulher tem. Né? Então, às vezes, a gente está lá, sabe, espiritualizando e colocando culpas, assim, até no cão, no caboja, né? Não sei como vocês chamam ele por aqui, né? Mas, às vezes, são escolhas que nós temos feito. Né? Às vezes, a gente realmente se prende em algumas coisas que nós devemos abrir mão, que está associado com esse caminho de insensatez. Então, o que é a insensatez? A insensatez é um caminho de ingenuidade, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, então eu vou seguir assim. Gente, não, a gente nasceu sem saber, a gente tem que aprender
A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela é cheia de princípios e nós somos convidados a meditarmos no livro dessa lei de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É o convite de Deus para nós. Então, eu não posso ficar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou seguir assim. A palavra nos chama para sermos transformados pela verdade. Então, sabe esse lugar de, eu prefiro não saber, Deus perdoa o tempo de ignorância. Sai dessa, meu irmão, porque isso está te roubando vida. Então, nós temos que aprender, crescer, superar. O caminho de insensatez é um caminho de tolice, um caminho de estupidez. E o Senhor fala, não pegue essa rota, não pegue esse caminho, andem no caminho do entendimento. O entendimento é um caminho de compreensão, um caminho de inteligência, um caminho de discernimento. Então, é essa rota que nós vamos escolher em nome de Jesus. Mas essa rota, quem pode escolher é só você. Papai e mamãe sempre querem o melhor para a gente. Eles ficam ali puxando a nossa orelha, ficam ali tentando nos encorajar a sempre fazer a melhor escolha. Mas a gente sabe que também não é fácil, a gente tomar boas decisões e mantê-las. Tudo tem um preço. Mas as coisas com preços, ela tem um valor que realmente às vezes se compara. Porque as coisas que às vezes a gente quer o caminho mais fácil, isso não conduz ao melhor resultado. E quando nós escolhemos, a Bíblia fala sobre alguns homens e mulheres que tomaram decisões erradas. A gente fala de Moisés, que ele não soube lidar com a sua ira e perdeu o direito de entrar na Terra Prometida. Fala de Arão, quando ele não soube lidar com a sua dúvida se Moisés ia descer logo ou não. E quando Moisés desce ali do monte, ele vê ali um povo adorando uma estátua de ouro. A Bíblia fala sobre um casal, Ananias e Safira, que tiveram ali o coração endurecido, não foram sinceros diante de Deus ao ofertar, e eles morreram. A gente vê homens e mulheres que não tiveram, às vezes, a capacidade de fazer a melhor escolha, de pegar a rota do caminho do entendimento, e eles se deram mal. Então, a gente precisa realmente ter temor diante disso. Lá em Provérbios 15, 14, a Bíblia diz assim, o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Que nós possamos escolher a melhor rota, em nome de Jesus, amém? Que nós não sejamos tolos. Então, um exemplo bem legal que eu estou copiando aqui do meu marido, que eu já ouvi ele falar isso em algum lugar, anotei na minha agenda, e a família subirá assim, um vai pegando do outro, porque o meu marido fala que é tudo de Deus, Então, salvamos. Mas uma vez eu vi ele dando um conselho muito prático, ele falou, qual é a diferença do conhecimento e da sabedoria? Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Então, não adianta a gente só ter conhecimento, porque alguns crentes eles sabem textos de cor, não sabem só versículos, sabem textos, sabem falar coisas que você fica, uau, como ele é inteligente, como ele aprendeu tudo isso, mas não vive nada. E isso não é andar no caminho do entendimento. Você coletar informações é muito diferente do que viver essas informações. Então, é isso. Você não basta saber que o tomate lá é uma fruta, porque é chocante, mas é uma fruta. Mas você não colocá-la na salada de fruta, joia, Agora, não sei se tem algum Masterchef, vai que é bom, Nunca pus. Mas eu acho que não orna. Então, a Bíblia fala, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5. Fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. E eu coloquei esse texto aqui porque tem hora que a nossa vida está assim. Lá fora está ruim e aqui dentro está pior. Quando a gente se sente pressionado, é que a gente vai realmente colocar para fora aquilo que nós somos. Porque quando está tudo bem, a gente sorri, a gente acena, beijos, oi, tudo bem. Agora, quando aperta o nosso calo, onde está o sorriso, onde está o aceno, onde está a alegria de ser crente, aonde vai parar, meu povo? E aí a gente tem que realmente olhar para dentro e falar, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu não posso pisar fora do caminho do entendimento, então eu vou procurar ser sábio, e a gente vai viver isso. Eu quero falar um pouquinho sobre uma questão muito inteligente, porque o caminho do entendimento compreende o aspecto da inteligência. Mas, como eu falei, não é só a inteligência cognitiva, a inteligência intelectual, a inteligência de onde você coloca informação, mas também a inteligência emocional, que é a inteligência que te dá o meio de você viver aquilo, colocar em prática aquilo que você sabe. E é muito interessante esse campo de inteligência emocional, porque a gente vê grandes gênios da história da humanidade que eram muito burros emocionalmente falando, que não conseguiam conviver com as pessoas, e porque ficaram lá isolados, só com números e tal, criaram coisas incríveis. Mas nós precisamos buscar equilíbrio. E eu vou falar alguns aspectos da inteligência emocional para você fazer uma avaliaçãozinha aí.
Como que você está nesse quesito? A inteligência emocional envolve a capacidade de ter consciência dos próprios sentimentos. E, gente, isso é algo muito importante. Você que tem filhos pequenos, ajude os seus filhos a dar nome para os sentimentos. Nós precisamos entender aquilo que a gente está sentindo e a melhor forma de administrar aquilo que nós sentimos. Isso é inteligência emocional. Né? Às vezes, a gente fala com algumas pessoas e fala, o que você está sentindo? A pessoa não consegue dar nome para aquilo. Ela não consegue olhar ou encarar, e isso é algo importante. E mesmo quando a gente é uma pessoa madura, talvez você não aprendeu a lidar com sentimentos, mas sempre dá chance, começa hoje. Né? Começa a olhar para dentro de você, né, e falar, às vezes, realmente tem coisas dentro da gente que são feias, tem sentimentos feios, né, que a gente vai trombar. Eu chamo de as feiuras. Eu falo que, às vezes, o crente tem um coração cabeludo que precisa de depilação. Né, precisa tirar aquelas feiuras ali e dói olhar para elas. Mas a verdade é que, às vezes, a gente pensa, porque eu sou crente, então eu tenho que ter realmente uma vida admirável aos olhos de Deus. É verdade, mas não significa que não tem os processos para chegar nesse lugar. A cada dia a gente precisa ter coragem de olhar para o nosso coração, né, e ver tudo o que tem de feio lá dentro e falar, Deus, eis aqui as feiuras e vem com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia, né, e me ajuda a ser transformado nessas limitações, me ajuda a crescer, me ajuda a vencer. Então, é importante olhar para os sentimentos e você dar nome para eles e saber a melhor forma de lidar com eles e lançar aos pés de Jesus aqueles sentimentos que não condizem com a vida, né, no padrão de que Deus espera dos seus filhos. Amém? A outra capacidade da inteligência emocional é administrar as próprias emoções e os impulsos, porque não adianta você saber dar nome para eles e não conseguir controlá-los. Então, isso é um desafio para todo ser humano, porque tem aquela pessoa que ela fala, mas eu sou uma pessoa controlada porque eu nunca grito, porque eu falo baixo. Não é só isso. Porque, às vezes, a sua casa está em crise porque você está quieto, porque você fica naquele lugar que você acha que é o máximo do controle, mas soa como indiferença. Então, para todos os temperamentos, existe um desafio. Para aquele que não abre a boca, para aquele que parece que está desligado da tomada, que você fala assim, meu Deus, o mundo está caindo, ele está lá. Dá um desespero, precisa de ação. Então, qual é o exercício para essa pessoa? É sair desse lugar e vir conversar. Eu estou vendo isso, eu estou sentindo isso. Olha, realmente, eu não consigo, né, pôr para fora como vocês fazem, o resto da família, mas a minha emoção é essa, o meu pensamento é esse. Então, administrar, né, e controlar. Agora, os barraqueiros, porque a sua deficiência é um pouco mais aparente, né, parece que são só eles os descontrolados, e, na verdade, todo mundo tem os seus descontroles. Então, aquele que é menos tem que subir para um lugar de equilíbrio. Aquele que é mais, e que, às vezes, né, fica ali mais de barraqueiro mesmo, uma boa palavra, tem que vir para esse lugar de menos, onde você controla os seus pulmões. Você tem pulmão forte, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, mas controla, né, porque a Bíblia ela nos dá, depois eu vou entrar em alguns textos que falam sobre como a Bíblia nos mostra esse lugar de equilíbrio que precisamos alcançar. Uma outra capacidade que a inteligência emocional exige é você persistir diante dos fracassos e das dificuldades. Todas as histórias de sucesso, quando você olha uma pessoa que você admira, ou uma história de virada que você admira, sempre teve muitas tentativas, erros, acertos, faz parte da nossa história. Né? Até assim, as cozinheiras aqui sabem que até chegar num prato bem gostoso, às vezes você já errou, se não errou naquele prato, você já errou tantas outras coisinhas que te fizeram ser agora um bom cozinheiro, uma boa cozinheira. Então, a vida é assim, nós não podemos desistir. Pessoas que têm uma boa inteligência, elas não vão, inteligência emocional, né, não vão desistir mediante os fracassos. Todo mundo fracassa, a gente segue em frente, né, bola para frente, bora lá. Uma outra capacidade da inteligência é você perceber o que os outros estão sentindo. E isso é algo que o cristão precisa ter bastante. Porque, às vezes, você até cresceu na habilidade de ver os seus sentimentos, de controlar os seus sentimentos, mas você não consegue entender o sentimento do outro. E, por isso, né, o se relacionar, às vezes, fica difícil. E o cristão precisa muito dessa empatia. Nós precisamos ter esse olhar que você consegue olhar para aquela pessoa que está do seu lado e ver que não está legal. E se o outro não está legal, você se importa. Você tenta cooperar para que a outra pessoa também esteja bem. E uma outra capacidade é a capacidade, então, de lidar com a emoção das pessoas. Né? Para quem é casado aqui, tem um livro muito legal, caso você tenha um pouquinho de dificuldade nessa questão, tipo assim, seu cônjuge está mal-humorado, o seu dia fica ruim? Está errado.
Porque se ele está mal-humorado, se ele está naquele dia precisando da depilação do coração dele, deixa ele lidar com as emoções dele, segue com as suas. Você tem que estar bem diante de Deus, sabe? É muito normal que quando a nossa família não está bem, de alguma forma a gente tem que entrar nesse lugar. Mas existe um livro chamado Limites para o Casamento, de 2 psicólogos cristãos, que é muito interessante. E ele fala sobre isso, como você pode lidar com a sua emoção, né, sem deixar com que a emoção alheia te coloque no lugar de prisão, às vezes, ou de tristeza, ou de onde a sua força é roubada. E eu achei muito interessante esse dado, e eu queria comentar que, para algumas organizações, né, o sucesso, o êxito, né, das tarefas aplicadas, isso aqui é uma estatística de como grandes organizações julgam, né, a eficiência dos seus funcionários. E eu achei bem chocante, porque a gente pensa que uma grande, né, empresa, uma grande instituição, ela vai ter o sucesso cheio de pessoas muito inteligentes, no sentido de informação e de formação, e isso, sim, é muito importante. Eu sou uma pedagoga, eu super apoio qualquer processo de crescimento mediante a educação, o aprendizado, mas uma super importante e interessante essa estatística é que apenas 20% do sucesso de uma pessoa, de um profissional, está atribuído ao seu intelecto. Eu achei isso muito forte. Eu falei, gente, será que é verdade? Eu fui pesquisar. Várias fontes diziam coisas parecidas, tipo, de 10% a 20% do sucesso de alguém está atribuído à sua capacidade cognitiva, ou de aprendizado, ou de conhecimento. De 80% a 90%, esse sucesso está atribuído à inteligência emocional dessa pessoa. E, gente, quando a gente convive com equipes, isso é tão notório, porque tem aquela pessoa que, sabe, ela conhece muito, mas ela começa a falar, ninguém consegue nem acompanhar ela. Porque falta essa capacidade de ler as pessoas, de falar assim, poxa, o que eu estou falando está cativando, eles estão aqui comigo, porque tudo isso conta, né? Então, às vezes, numa empresa é difícil, alguém que sabe demais, mas não consegue se relacionar. Ou é aquela pessoa que parece um cristalzinho, que qualquer coisa está mal-humorado. Então, a inteligência emocional é importante, ela está muito ligada com essa questão de que Deus nos fala, andem no caminho do entendimento. Andar no caminho do entendimento nos requer essa inteligência emocional de poder lidar com o dia a dia, né? E Deus, ele nos ajuda nisso. E esse é o segundo aspecto que eu quero falar nessa manhã, que nós não estamos sozinhos na rota do entendimento. Amém? Nem na outra, porque quando a gente escolhe a rota da insensatez, a gente tem um exército assim, sabe, das trevas mesmo, que ajudam mesmo, que é de abismo em abismo, quando você começa a fazer más escolhas, e você entra nesse caminho da insensatez, é por isso que a Bíblia fala, vai roubar a vida, vai roubar a força, vai roubar a plenitude, sabe, daquilo que Deus tem. Mas se eu escolho o caminho do entendimento, eu também tenho um reforço do alto, e eu creio nisso, porque é o caminho que Deus nos orienta. Ele fala, não anda no caminho da insensatez, antes, né, escolhe lá o caminho do discernimento, da inteligência, né, do discernimento. E quando eu vejo essa palavra, porque eu vejo que não é só algo natural, porque a Bíblia fala que esse caminho do entendimento, ele está ali envolvido com essa questão do discernimento. E nós podemos ter a nossa habilidade de discernir muito potencializada caminhando com o Espírito Santo. E lá em Romanos, a palavra fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Romanos 8,14. Nós temos um guia à nossa frente. A cada dia, ele quer realmente nos ajudar, ele quer interagir conosco, nos mostrando como vencermos os desafios do dia a dia. E é ele quem vai realmente nos conduzir para que a gente possa ter êxito nessa escolha, na vivência dessa rota que nós escolhemos, que é o caminho do entendimento. Eu amo, a verdade de que, quando nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo, nós não vamos só ver o fruto do nosso braço se manifestando, ou o fruto do nosso conhecimento. Porque, hoje em dia, nós temos acesso a tantas coisas tão interessantes no quesito de conhecimento mesmo, de forma geral. Então, existem até técnicas de como você pode ficar mais calmo, parecer mais feliz, né? Mas essas técnicas, assim, que são até interessantes, em si, elas são diferentes de quando tem algo genuíno brotando de dentro de você. Então, quando a gente está se relacionando com o Espírito Santo, não é algo só natural, porque eu posso, assim, fazer uma respiração que vai ser bem profunda, eu posso ouvir um som de chuva ou de qualquer outra coisa que vai trazer uma sensação legal para mim, isso, de alguma forma, até traz uma resposta. Mas chega uma hora que você fala, puxa, só isso, acabou, agora preciso de um outro som, mas tem algo que funciona,
que a Bíblia ela é verdade quando ela diz que quando nos relacionamos, nós vamos frutificar dele. E eu sei que todo mundo aqui que já tem tido uma vida com Deus sabe o poder de um tempo de devocional efetivo. Porque você vai para aquele tempo de orar, de ler a palavra de Deus, e você sai dali diferente do que você viveria aquele dia se você não tivesse parado. Né? Eu sei isso na minha vida. Se eu só começo o dia, vamos que vamos, chega uma hora do dia que eu falo, meu Deus, estou seca. Estou precisando de combustível. Mas se eu começo o meu dia com um bom devocional, existe paz, existe alegria, existe bondade, existe benignidade, existe mansidão, existe domínio próprio, que são as coisas descritas lá em Gálatas 5 como fruto do Espírito. Né? E para que nós possamos, então, andar nesse caminho do entendimento, quando nós estamos conectados com o Espírito de Deus, essas coisas vão fluir de dentro de nós. Né? Não como algo que é assim, mérito próprio, mas as pessoas vão olhar e vão falar, você tem alguma coisa diferente? O que tem de diferente em você? É um sorriso diferente. Sabe, você é firme, mas você tem algo diferente, você tem um equilíbrio, você tem um ponto. Às vezes as pessoas não sabem dar a descrição, mas eu escuto muitas pessoas falando isso sobre homens e mulheres de Deus. É uma pessoa admirável, tem uma capacidade, e as pessoas, principalmente quando não é crente, não sabem dar os nomes. Se é crente, já entra na nossa gíria gospel, né? Mas quando você pega um ímpio falando sobre, por exemplo, um crente num ambiente de trabalho, num ambiente universitário, eu acho sensacional, porque eles ficam tentando, sabe, ele é um jovem assim, tão elegante, sabe? Ele sabe falar, ele sabe se colocar, ele se destaca. Eu falo, gente, é Deus purinho. Né? Então, a gente pode contar com essa ajuda, você não está sozinho, amém? Você pode falar, puxa, mas é tão difícil, pastora Kelly. Eu sei. Eu não tenho nenhum formato diferenciado, nós viemos todos do mesmo lugar, do mesmo formato, né? E temos as mesmas lutas parecidas. Todos nós, quando a gente vê um homem, sabe, você fala um homem de Deus, você pode ter certeza que essa pessoa tem as suas lutas, mas o que nos faz alcançar, né, um lugar diferente assim para vencer essas batalhas é o quanto nós nos relacionamos com a presença de Deus e com a sua palavra e quanto nós decidimos a andar sobre tudo aquilo que Ele tem nos dado. Porque cada domingo que a gente vem para a igreja, quantas coisas a gente aprende, quantas coisas a gente é tão, sabe, desafiado a viver, mas muitas vezes a gente só engorda, sabe, espiritualmente falando, né, e você não pratica nada daquilo, você não coloca nada daquilo realmente nas suas ações, na sua prática, no seu dia a dia. E, às vezes, eu sou bem assim, eu falo coisas tão elementares, mas, sabe, como você tem perdoado aqueles que te ofendem? Porque tem gente que ofende, mas tem gente que, sabe, parece que o dom de abalar o seu emocional, de abalar a sua estrutura, de mexer com você. E você deve dar glória a Deus com as duas mãos para cima por essas pessoas. Porque são elas que vão te ajudar a ser aperfeiçoadas na presença de Deus. Porque aquele que só ofende assim, de leve, sabe? Ele faz você orar um pouquinho, mas esse daí que todo dia está ali, ó, aquela situaçãozinha que você fala assim, Deus, eu preciso ter equilíbrio nisso. Eu não quero matar ninguém, Senhor. Eu não quero julgar ninguém, eu não quero falar nada, não quero. Aí você fica naquele lugar, olha, você vai sendo transformado num crente bem melhor. Então, glória a Deus por essas pessoas que nos aperfeiçoam, sabe? Que aquela pessoa que te desafia, às vezes é o seu filho, que você fala, Deus, errou o endereço isso aqui? Pedi um filho para Deus, para a gente ser uma família feliz, para a gente jogar bola, e veio essa criança aqui, né? E te desafia, sabe? Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? A gente sabe que não existem, né, crianças com problemas, existem pais que não educam muito bem. Aí depois eles ficam reclamando. Mas existem algumas criancinhas também que têm algumas características que são difíceis, mas todas as situações que nos forçam, né? O casamento é uma bênção. Eu amo ser casada, eu casei com 19 anos, eu nunca me arrependi de verdade, eu amo ser casada. Né? Mas a gente sabe que tem hora que é o próprio casamento que vai nos aperfeiçoando, porque nós somos diferentes, a gente tem que morar junto, fazer as coisas juntas, às vezes um está mais inclinado a uma fase, outra a outra. Então, a gente tem que sempre ser aperfeiçoado. E Deus vai usar todas essas coisas. E quando a nossa decisão é andar no caminho do entendimento, tudo realmente vai cooperar para o nosso bem. Né? Quando nós estamos nesse lugar, vai ter vida e Deus vai nos dar capacidade. Eu me lembro quantas experiências na presença de Deus com os filhos pequenos, ouvindo a voz do Espírito Santo, coisas que eu erraria fazendo sozinha, mas porque pude ouvir a voz do Espírito Santo, acertei. Para a glória de Deus. Né? Então, que nós possamos contar com o Espírito Santo. Lá em João 14, 26, a Bíblia fala, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.
Então, o Espírito Santo é essa pessoa incrível, maravilhosa, sensacional, né, que sabe sobre todas as coisas. Ele sabe sobre tudo que você puder pensar, sobre gestão de negócios, sobre questões emocionais, sobre criação de filhos, sobre matemática, já pedi ajuda para o Espírito Santo sobre todas essas coisas, e sempre funciona, porque ele sabe todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas. Né? E eu já fui fazer bolo assim, falando, Senhor, não quero desperdiçar esses ingredientes, Espírito Santo, me ajuda. Vamos lá. E aí sai aquele bolo lindo. Gente, eu creio, vocês creem? Vocês são crentes? Tem mais crente aqui? Eu ouvi o testemunho uma vez de uma mulher que ela perdeu o esposo, e era um homem que cuidava da empresa que a família tinha. Ela era realmente assim uma pessoa que não estava envolvida em nada com negócios, ela não tinha conhecimento. E quando isso aconteceu, ela foi obrigada a assumir uma posição na empresa de direção. E ela, por ser crente, ela falou, Espírito Santo, eu não sei, mas a tua palavra fala que o Senhor sabe sobre todas as coisas, então me dá passo a passo. E ela ia para o quarto de oração, o Espírito Santo falava os passos, ela chegava na reunião e reproduzia aquilo. Gente, eu creio totalmente, sabe? Então, eu já vivi experiências assim de eu querer falar uma coisa, o Espírito Santo fala diferente, faz diferente, com meu esposo, com os meus filhos. Né? E quando eu não ouvi nesse primeiro impulso, e fui lá e fiz feiura, falei feio, eu tenho essa voz que vem depois, vai lá e pede perdão, vai lá e refaz isso daí, sabe? Retira isso, coloca algo mais bonito para a glória do meu nome, sabe? Vai lá. Então, é maravilhoso a gente viver com o Espírito Santo. Nem sempre, né, a gente só vai acertar, mas ele também nos dá a chance de consertar. E isso também é inteligência emocional, sabe? Faltou um pouquinho ali de domínio próprio numa hora, você volta com a humildade e fala, perdão, porque eu me descontrolei, porque eu falei de um jeito feio, não queria ferir o coração de vocês, vocês podem me perdoar? Né? E, às vezes, a gente confunde esse lugar, né? Porque, às vezes, a gente fala, puxa, mas eu preciso tratar coisas sérias dentro da nossa casa, e como eu vou fazer isso de uma forma, né, acertar o tom e acertar quando tem coisas sérias a serem tratadas? O Espírito Santo vai te dar o ponto, porque isso é um desafio, né? Isso é realmente desafiador, mas o Espírito Santo vai nos levar a esse lugar de poder acertar. Né? Agora, eu quero falar um pouquinho, nós falamos, então, sobre a rota, que tem 2 tipos de caminho, e você precisa escolher, definir a sua rota. O segundo ponto, a gente falou sobre você não estar sozinho na rota, e agora eu quero falar sobre alguns suplementos para a sua caminhada. Agora está na moda usar suplementos, né, gente? Tá? E super, não sei, é que isso aqui tem essa vibe aí de saúde, mas aquilo que o nosso corpo não produz, que a gente não alcança nos alimentos, tem se falado bastante sobre a importância de suplementar. Então, eu quero falar algumas verdades que são vitaminas B para você. Vitamina B é vitamina de Bíblia, entendeu? Super engraçado, né? Obrigado. Super bom essa. Ótimo. Mas eu quero falar sobre alguns suplementos, que são algumas verdades bíblicas para você levar junto com você, né, e lembrar como então eu posso viver esse caminho do entendimento da melhor forma. Eu tenho algumas verdades, alguns versículos que eu escrevo de verdade, gente, na minha agenda. Já esteve na porta da minha geladeira preso no ímã. Eu vou escrevendo, porque eu tenho que lembrar essas coisas. Eu preciso dessas verdades para me fortalecer. Uma delas está lá em Provérbios 15, 1, que diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, quando a minha avó falava assim, quando um não quer, 2 não briga. Essa é a forma simples de a gente ler esse versículo aqui. Porque a Bíblia está falando o quê? Se você tem a palavra branda, ela vai desviar a fúria. Alguém vem querendo brigar com você, mas você não está a fim de brigar, não vai dar briga. Né? Uma vez eu vi um cara no aeroporto, vindo assim, na verdade, falar super, né, estúpido com a funcionária, requerendo ali seus direitos, ele estava estressado com alguma coisa que tinha dado errado, e eu vi aquela moça tão elegante, sabe, sem sair ali do lugar, sorrindo e falando tão baixo. Foi ficando tão feio para aquele homem, porque ela falava baixinho, e ele foi, até que a hora que ele teve que diminuir, e ele fez aquele barraco de graça, todo mundo ficou morrendo de dó da moça, porque todo mundo assim, meu Deus, sabe, tipo, a moça. E o cara teve que ir voltando. Mas eu escutei sobre uma outra situação, essa é só ouvir falar, né, de um cara que chegou no guichê lá da companhia aérea e começou, você sabe com quem você está falando? E a moça assim, subiu do ladinho e falou, gente, alguém sabe quem ele é? Porque ele está me perguntando e eu não sei responder. Né? Alguém pode... Porque ele está tadinho, não sabe quem é, né? Porque já chega tipo, dando aquela carteirada, e o pessoal aplaudiu. Né? A forma como a moça lidou aqui com aquela cara gritando, você sabe com quem você está falando? Você sabe? Eu falei, para saber, para te pedir ajuda. Né? E, às vezes, a gente precisa realmente ter essa palavra calma. Luciano e eu, quando nós nos casamos, depois de algum tempo, a gente já teve
contato com uma verdade que a gente acabava até brincando, mas nós ouvimos de um pastor ele falando assim, que toda vez que a esposa dele ou ele, né, estavam assim mais aquecidos, porque vocês sabem, gente, que crente não briga, tem comunhão intensa, é diferente. Né? Mas quando um estava inclinado a uma comunhão intensa, eles tinham um trato entre eles, que quando um subisse a voz, eles iam olhar bem no olho do outro e falar assim, eu amo você e eu nunca vou me separar de você. Então, era um trato entre eles. Então, quando um começava a subir para a comunhão ficar mais intensa, o outro olhava no olho e dizia, eu amo você e nunca vou me separar de você. Eu não sei, tem um poder nessa frase mesmo, porque quando a pessoa fala, eu amo você, já quebra um pouco, mas se ela nunca vou me separar de você, você fala, é verdade, e nós vamos ter que ficar juntos, a gente pode ficar de um jeito melhor ou pior. Né? Vamos facilitar o negócio, vamos ficar de boas. Vai. E eu lembro que um dia o Luciano veio falando um pouquinho mais alto, querendo intensificar a comunhão, e eu lembrei. E eu olhei para ele e falei, eu amo você. Ele falou, eu também te amo, mas não é disso que eu estou falando. Eu falei, eu nunca vou me separar de você. Ele, eu sei. Mas aí, acabou que a gente voltou para o... E ele já usou isso para mim também. Eu já vi, Luciano, era ele. Eu amo você. Só que eu já cedo mais rapidinho ainda, né? Eu também te amo. E a verdade é que a palavra branda, ela sempre vai desviar. Não sei se você já tentou brigar com alguém que não queria brigar com você, mas é horrível. Né? É horrível quando você olha assim e fala, puxa, aqui o descontrolado realmente sou eu. Porque, às vezes, a gente vai para cima do outro e a gente pisa porque a gente quer aquele momento, porque, às vezes, a nossa carne gosta de um barraco. E, às vezes, a gente quer achar no outro uma feiura ali também, para você falar, aqui todo mundo é assim, entendeu? Agora, você tromba com um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, você fala, onde está o Shrek? Onde está a Fiona? O meu reino? Aonde? Né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque eu sempre falo para casais, né, se você quer príncipe, seja princesa e vice-versa, mas se você é Shrek, fica bem feliz com a sua Fiona, entendeu? Porque não adianta a gente querer ficar exigindo do outro o que a gente não é. Então, sejamos justos. Mas a palavra de Deus, ela fala isso, e isso é uma verdade. Então, use a palavra branda, se controle. Se você está descontrolado, pede licença, vai orar, vai lá, né? E aí você volta para resolver. Porque é melhor você sair de cena do que deixar uma memória desagradável por muito tempo. Né? Outro versículo, que é uma verdade que também eu amo meditar e me sinto desafiada, é o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4:6. Então, veja, a palavra de Deus fala assim, quando que deve ser agradável o nosso falar? Quando, gente? Está escrito aí na Bíblia de vocês. Vocês estão falando baixinho para não se comprometer? Pode falar alto, vai lá. Sempre. A Bíblia fala, seja sempre. Mas quando eu estou de TPM, seja sempre. Mas quando as contas estão precisando ser pagas e não tem grana, seja sempre. Sabe, porque eu falei que as mulheres têm TPM, os homens têm TPC, né? Tensão pré-contas. Também enrola, não sei se na sua casa, né? Mas cada um tem as suas tensões, aquilo que desestabiliza, e a palavra de Deus fala, o seu falar seja sempre agradável. Agora, cada um sabe aí o quão agradável tem sido o seu falar. E a Bíblia fala assim, temperado com sal. E eu acho isso tão interessante, porque o sal é assim, sal demais é ruim, sal de menos é ruim, e cada pessoa tem um ponto ainda. Porque lá em casa a gente come bem sem sal, e a gente gosta assim, porque minha mãe cozinhava bem sem sal, então a gente é acostumado a comer muito temperinhos, mas não muito sal. Então, talvez, às vezes, as pessoas vão em casa e já põem um saleiro, sabe? Já põem lá e falam, está aqui, se sente falta de sal, pode colocar. Mas, Luciano e eu, criando os nossos filhos, às vezes, nós nos achávamos pais bipolares, assim. Porque um era diferente do outro. Às vezes, a firmeza que a gente colocava para falar com um, ela excedia o ponto do outro. Então, às vezes, a gente sentava para falar com um e a gente tinha que pegar mais firme, sentava com o outro, tinha que dar uma amolecidinha, porque senão não entrava no coração. O ponto do sal ali de cada um era diferente. Então, é um desafio, é por isso que eu falei, precisamos da ajuda do Espírito Santo. É aquele que nos fazia olhar para um e falar menos, olhar para o outro e falar mais, e vice-versa. É aquele que vai nos mostrar o ponto, porque nós não conhecemos o coração de cada um, mas a gente conhece a cara de cada um. E a cara revela muito daquilo que está no coração, é o que a Bíblia fala. Então, quando você está tentando um caminho com alguém, de resolução com uma pessoa, e você está vendo que não está entrando, vai mudando, vai ajustando o sal, tira um pouquinho. É duro que, quando virou saleiro, a gente sabe que é difícil recuperar. Está com umas batatas dentro, começa os SOS, vai pondo mais água, e vai mexendo, vai ajustando ali. Mas a Bíblia é importante. Agora, para a gente... eu tenho uma história bíblica que eu acho muito interessante.
E está lá em 1 Samuel, no capítulo 25. Eu vou dar uma resumidinha aqui na história, mas eu acho ela muito interessante porque fala sobre um casal. A Bíblia fala sobre Abigail, o seu marido Nabal. E a Bíblia descreve o casal de uma forma bem interessante. Tem casais, não sei se você conhece um casal assim, que tem uma descrição meio parecida, mas a Bíblia fala que ela era bonita e inteligente e ele era rude e mau. Que casalzão, né? Então, a Bíblia fala sobre eles dessa forma, apresenta um casal assim, onde ela tinha uma postura admirável e ele era o bad boy. E a Bíblia fala, então, que Davi estava ali com seus valentes próximos ali da região dele, e soube que Nabal, que era um homem muito rico, né, estava ali tosqueando as suas ovelhas, e ele mandou alguns dos seus homens para uma abordagem ali com Nabal. Ele falou, olha, nós soubemos que você, que é homem próspero, está aí tosqueando, o que você pode nos mandar de presente? E Nabal, que não era inteligente emocionalmente falando, ele era mau, ele falou, nada, não vou mandar nada. E ainda ele fala, o que eu vou mandar para aquele filho de Jessé, esse bando de homem, eu vou dar aqui para os meus. E quando a resposta chega até Davi, né, os homens de volta falam, olha, ele falou que não vai dar nada, não. Davi fica indignado, ele fala, poxa, mas nós fizemos uma política de boa vizinhança. Quando eles estavam no campo, nós cooperamos com a equipe deles. E aí Davi vai ficando muito bravo, e fala, vamos nos organizar aqui para dar uma resposta para esse tal desse Nabal. E, gente, estava rolando ali a organização ali de uma matança. Ele falou, vamos com 400, a gente vai acabar com todos os homens que tem ali, né, sob os cuidados desse homem. E eles estão indo. E agora, olha a postura de uma mulher inteligente. Ela ouve, né, algumas pessoas veem a movimentação. Está vindo 400 homens com Davi para acabar com os homens ali. Ela ouve, ela fala, rápido, rápido, separa as frutas. O que nós temos de novilhos aí assado? Vamos. Ela começa a movimentar uma intervenção ali de paz. E a Bíblia conta que ela vai ao encontro, ela pega ainda Davi chegando, e ela se inclina com a cabeça no chão. E ela fala sobre, olha, não leve em consideração os atos do meu marido. Ele é um homem que não tem nada para oferecer. Eu fico imaginando o discurso dela, né? A Bíblia não dá muitas, mas eu fico imaginando, ele é um homem muito curto, tenha misericórdia dele, ele não foi muito treinado. Ele, realmente, vocês foram bons vizinhos, vocês nos ajudaram no campo. Eu acho que eu fico imaginando ela falando ali, e, por favor, tenha misericórdia, receba os nossos presentes, vai entregar a fruta, entrega o novilho, vai entregando, a gente movimenta. E eu imagino as pessoas entregando ali os presentes, e a Bíblia fala que Davi, então, respondeu assim para ela lá, no versículo 32 ao 35. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse, vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Então, uma intervenção de alguém inteligente, de alguém que tem inteligência emocional, que soube ele administrar na hora de pressão, vai com humildade, vai com presente. Gente, que tem várias estratégias. Quando você precisa, sabe, parar um canhão que está vindo ali contra você, vai humilde, vai falar, olha, está aqui um presentinho, está aqui um perdão, cara no chão, misericórdia. Né? E, às vezes, realmente, guerras são interrompidas por uma pessoa de alguém inteligente emocionalmente, que seja você. Sabe? Agora, tem umas pessoas que são tão burras emocionalmente que elas colocam pólvora, sabe, no negócio, elas colocam fogo na lenha, elas pioram. Né? E eu já vi homens e mulheres que, em vez de cooperar com algo, alguém chega com uma dor, alguém chega com o ego ferido, alguém chega... Porque eu não sei como nomear bem essa questão ali de Davi na hora. Para mim, pareceu uma guerra de egos. Ah, é? Não vai fazer? Então, eu vou ali, vamos acertar essa conta aqui do jeito que eu sei fazer. Mas, às vezes, né, quando uma pessoa não consegue, isso aqui teria sido feio, essa história teria sido muito diferente se não tivesse alguém que se colocasse ali naquele lugar com bom senso. Foi isso que foi enaltecido nela, pelo seu bom senso, por você entender o que estava prestes a acontecer, você veio. Então, que nós possamos nos mover dessa mesma forma, amém? Que o Espírito Santo possa nos dar as palavras-chave. E eu sei de muitos pais que uma das partes fizeram esse bom senso para com a figura do pai ou da mãe. Já vi pais que eram ausentes e a mãe conseguia vir ao coração dos filhos e falar, mas papai era assim porque não teve, papai foi assim porque sofreu demais, e vice-versa. Já vi pais que fizeram o papel do colo, o papel do elogio, o papel que, às vezes, a gente vê um pouquinho mais ligado à figura materna, e ele cobrindo a outra parte, falando, olha, a mamãe
mamãe teve uma vida difícil, mamãe nunca recebeu, então nós vamos perdoar a mamãe sempre. Porque quando existe uma pessoa ali inteligente emocionalmente, alguém que anda no caminho do entendimento, ela vai ser sempre um instrumento de paz. Ela vai ser sempre, e a Bíblia fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Sabe? E a Bíblia fala que a gente vai encontrar vida quando a gente anda no caminho do entendimento. Então, que o Senhor realmente possa nos levar nesse lugar. Salmo 51:6 é também um dos textos que eu amo, que diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Tem uma outra versão que fala, eis que te comprases da verdade do íntimo. Deus tem prazer na verdade do teu coração. Então, você pode ir lá e rasgar com Ele. Sabe, às vezes é um sentimento feio que está dentro de você, e não adianta a gente querer esconder, porque Deus já sabe. Mas quando a gente leva as nossas pequenezas aos pés do Senhor, sabe, nós estamos dando acesso para que Ele entre e nos transforme. Então, a Bíblia fala que Deus tem prazer na verdade do coração. E eu creio muito que quando a gente vai para esse lugar, quando a gente fala sobre as nossas pequenezas, quando a gente rasga o nosso coração, quando a gente se mostra, sabe, realmente para Deus, fala, Deus, vem, me trata, me ensina, me ajuda, é que nós somos transformados e nós podemos, então, entrar nesse lugar. Então, a palavra de Deus para nós é que nós possamos fazer uma escolha. Eu quero que você fique em pé comigo, aonde você está, e eu quero que cada um nessa hora, você sabe como você tem vivido os seus dias, você sabe como você tem dado os seus passos, você sabe qual é a rota que tem sido a sua escolhida. Talvez hoje você está aqui e você fala, graças a Deus que já passou a fase ruim, que até o cachorro, quando me via, se escondia, o gato fugia, os passarinhos ficavam quietos. Talvez já passou essa fase ruim e você está numa fase mais, sabe, realmente controlada, uma pessoa que tenha achado esse lugar diante de Deus, de você poder usufruir desse toque do Senhor no seu coração. Mas talvez não, talvez essa pandemia aí, esse isolamento que te levou para a casinha, e quando você ficou preso na casinha, você descobriu que tinha coisas aí que precisavam, ainda estão precisando ser trabalhadas. E não tem nada errado nisso, nós não somos de borracha, amém? Nós estamos sempre em obras, amém? Então, quando a gente encontra ou a gente tromba, o importante é a gente saber que nós temos um lugar onde nós podemos ser trabalhados e nós podemos crescer.